E aí, turma, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar as reações de combustão. Entender um pouquinho o que são elas, como ocorrem, um panorama geral sobre elas. E justamente entender um pouco mais sobre algo que muitos têm uma concepção errada sobre, que é o fogo, ok? Vamos lá então. O que é uma reação de combustão? Bom, primeira coisa, vamos para a definição. Essa reação também é chamada de queima. Então, falar queima é sinônimo de falar de combustão. Ela é um tipo de uma reação de oxidação, tá? Se caso você já estudou isso, você vai saber melhor do que eu estou falando. Se não estudou, não tem problema. Mas ela é também um tipo de reação de oxidação, tá certo? Para os compostos orgânicos. E justamente vai ser uma oxidação com o gás oxigênio, tá? Então, muitos materiais trazem a definição que reação de combustão é a reação que ocorre com gás oxigênio. Esse gás oxigênio é chamado aqui de comburente, tá? Existem outras substâncias que podem funcionar como comburente, né? Como o nosso agente oxidante. Por exemplo, eu poderia usar gás flúor, poderia usar permanganato de potássio, mas sem dúvida alguma o comburente mais importante e o que você precisa saber é o gás oxigênio. Ponto. Falou combustão, usa gás oxigênio. Essas reações de combustão sempre serão exotérmicas. A gente já viu isso, o que significa exotérmico, significa então que é uma reação que libera energia. Essa energia que vai ser liberada é liberada na forma de calor e na forma de luz. Sendo liberada na forma de calor, o que a gente observa? Observa um aumento da temperatura do ambiente externo. Como assim? Se eu acendo um fósforo, aproximo a minha mão do fogo, obviamente não colocando no fogo para queimar minha mão, mas se eu aproximo, eu percebo que emana calor dessa reação química que está acontecendo ali no palito de fósforo, ok? Isso daí é por conta do aumento da temperatura, então é por conta do calor que está sendo liberado da reação, tá certo? E eu observo o fogo por conta também da luz, ok? Então, essa energia é liberada na forma de calor e luz. Sendo uma reação exotérmica, se você já estudou termoquímica, vai saber falar que ela também tem um ΔH negativo. Caso não tenha estudado, não tem problema, vai estudar ainda. Mas fica aqui algumas informações básicas de combustões. Então, são exotérmicas, liberam energia na forma de calor e luz, ΔH negativo, aumento da temperatura que ocorre, tá certo? Bom, essas reações têm fogo, ok? O fogo é essa manifestação de energia na forma de calor e luz. E para a gente entender o surgimento do fogo aqui, nessa reação, a gente tem que lembrar que reações de combustão são as reações dos 4 Cs. Então, são 4 situações. Primeiras, né? Que 4 fatores para isso acontecer. Eu preciso ter um combustível para poder ter o fogo. Preciso de um comburente, que é o meu gás oxigênio. Essa reação de combustão, ela libera calor, já que ela é exotérmica, e é uma reação em cadeia, ou seja, uma vez que ela começa, ela se autossustenta. Por quê? Toda reação de combustão, para poder acontecer, vai precisar de uma fonte de ignição para dar início. Como assim fonte de ignição? Uma faísca. Então, por exemplo, se você pega o palito de fósforo para poder acendê-lo, o que está acontecendo ali? Bom, a cabeça do palito de fósforo tem uma substância que, ao sofrer atrito com a caixinha de fósforo, né, aquela parte mais áspera da caixinha, esse atrito dará a energia necessária, será a faísca, a ignição, para fazer com que aquela cabeça do palito de fósforo pegue fogo, ou seja, começa a reagir com o ar, e aí quando começar, a madeira vai ser o combustível ali que vai continuar sendo queimado. Então eu vou reagir o combustível da madeira com o meu comburente do ar, percebendo aí que essa reação vai se sustentando, já que agora o calor que libera já dá início, faz iniciar a outra parte da reação, né, com os outros reagentes, com a outra parte da madeira, por exemplo.
ok? Então, lembra aqui, ó, reação de combustão, 4 Cs. Combustível, comburente, libera calor, reação em cadeia. Sendo uma reação que tem um combustível, a gente tem que aprender a analisar. Por quê? Qualquer que seja o meu combustível. Então, pode ser um combustível vindo do petróleo, gasolina, óleo diesel, pode ser gás natural, pode ser vários tipos. Pode ser também etanol, biodiesel, enfim. Então, pode ter várias origens, não importa. Desde que eu tenha essa substância que funcione como um combustível, ao reagi-la com oxigênio, eu vou ter a formação de alguns produtos. No caso aqui, a gente vai estudar as reações em que o meu combustível tem carbono, oxigênio, hidrogênio, enfim, que são os mais comuns aí, os combustíveis como um todo, em geral, contém esses elementos, tá certo? E a gente vai aprender agora a analisar quais são esses produtos da minha reação de combustão. Para a gente saber qual produto, a gente tem que saber que tipo de combustão que eu vou ter. Tem 2 tipos de combustão. E para saber qual tipo vai depender da quantidade de reagentes, principalmente do meu comburente, do meu oxigênio. Então, em ambientes com muito oxigênio disponível, eu tenho a formação de um certo tipo de produto. Em ambientes com concentrações menores de gás oxigênio, eu tenho outros produtos. Vamos lá. Nós temos uma combustão chamada de completa e uma combustão chamada incompleta. Na combustão completa, eu tenho a formação de gás carbônico e água, vapor de água, tá? Então, combustão completa forma o gás carbônico e água. Esse é o tipo mais importante de reação de combustão que você tem que saber. Se o exercício não fala nada, você deduz que é uma reação de combustão completa, tá? Agora, se ele te der alguma outra informação, falar que não é completa, aí sim a gente faz a incompleta. Do contrário, não falou nada, falou que queimou, é uma reação de combustão completa. Formam esses 2 produtos aqui. Se for incompleta, pode ser formado monóxido de carbono, CO, ok? Mais vapor de água ainda. Ou também pode ser formado carvão ou fuligem, que aí no caso aqui é sólido. Então, por exemplo, às vezes a gente observa que em alguns escapamentos de carro começa a formar uma poeira, um pozinho escuro, ou mesmo ele começa a liberar uma fumaça negra. Por quê? Nessa fumaça eu tenho partículas sólidas que são justamente a fuligem, ok? Então é esse carvão aqui. Por quê? Provavelmente nas condições em que aconteceu essa reação, tinha pouco oxigênio, aconteceu uma combustão incompleta. Ok? Aqui não tem como a gente observar, já que os 2 são gases, não são gases que têm cor, então eu não consigo aí saber o que foi formado visualmente. Já aqui eu consigo saber porque forma um resíduo sólido. Ok? Então, não falou nada, combustão completa. Do contrário, pode acontecer incompleta, desse tipo ou desse. Como que faz para saber se for incompleta e vai formar essa ou essa? O exercício vai falar nesse caso. Ele pode falar que foi incompleta, mas que não formou nada sólido. Aí seria esse caso. Ou incompleta com resíduos sólidos, aí sim seria aqui. Ok? Às vezes, quando eu queimo, por exemplo, um palito de fósforo, ou se não queimo um papel, sobra um resíduo sólido no final, que é o que a gente chama das cinzas do papel, da madeira, enfim. Essas cinzas podem ser substâncias que não entram em combustão. Então, na hora que eu queimo tudo que entra em combustão, aquilo que não entra em combustão fica lá na forma sólida e por isso que é menor a quantidade, ok? Então, pode acontecer isso daí também. Bom, ainda sobre esse tipo de combustão, a gente precisa entender que existem problemas ambientais relacionados a esses produtos de combustão. Então, vamos dar cada um deles. Primeiro, o CO2. Qual que é o problema na formação desse gás? O CO2 é o gás também que é formado como produto da nossa respiração e ele é o principal gás do chamado efeito estufa. Efeito estufa, como a gente já estudou, é quando eu tenho aí a retenção de parte dessa energia que vem do Sol na atmosfera terrestre. E isso intensifica o fenômeno do aquecimento global.
Então eu tenho aí um aumento da temperatura global do planeta, tá certo? E isso graças a alguns tipos de gases, entre eles, e o principal aí, gás carbônico. Lembrando que esse gás carbônico é gerado tanto pela queima de combustíveis fósseis, né, petróleo, enfim, como também de biocombustíveis. É óbvio que depois, quando a gente analisa o ciclo todo, alguns combustíveis são mais vantajosos que outros, porque ao mesmo tempo que quando queimados liberam gás carbônicos, depois no ciclo, né, quando eu analiso o ciclo desse carbono, ele pode sair novamente da atmosfera para ir voltar para a cana-de-açúcar, enfim, e tudo mais. Tá? Se caso eu estou falando, por exemplo, queimando o etanol comparado com o petróleo. Mas, de qualquer forma, independente da origem, formou gás carbônico, tá aí um problema que pode ser gerado. Tá certo? Se formar monóxido de carbono, a gente tem um problema, porque esse é um gás tóxico, ok? Mais tóxico que o gás carbônico, e além disso ele também é um poluente. Por que ele é tóxico? Porque ele reage com a hemoglobina do nosso sangue. A hemoglobina é a substância responsável por transportar o oxigênio para as células do nosso corpo, ok? O que acontece? Entre o gás oxigênio e o gás monóxido de carbono, a hemoglobina reage melhor, né? Tem preferência por se ligar ao monóxido de carbono. E quando ela se liga a esse gás, ela é inutilizada. Isso faz com que a gente não consiga levar tanto oxigênio para as nossas células, e aí justamente eu tenho aí um problema de asfixia, tá certo? Então, aí sem dúvida o problema mais relevante com relação ao gás CO é justamente esse daqui, que pode causar asfixia, levando inclusive à morte de uma pessoa. E o problema com relação ao carvão, né, a fuligem, ele também é tóxico e poluente. Por ser sólido, ele está presente na fumaça negra. Então, como eu disse, às vezes a fumaça negra não é que o gás é negro, mas eu tenho ali gás e espalhado nesse gás eu tenho partículas sólidas que, quando eu inalo, são tóxicas. Podem aí causar vários problemas respiratórios, inclusive virar depois um câncer, tá? Então temos um problema. Se você fizer um teste e pegar essa fumaça negra e deixar aí, esperar um tempo e deixar ela decantar, né, você vai perceber que esse pozinho negro que vai estar espalhado pelo ar, ele vai cair no chão, já que você tem um produto aí sólido nessa queima. E esse produto também contribui para o aquecimento global, ok? Então, temos aí, por exemplo, na queima do óleo diesel, é muito comum caminhões muito grandes, né, carretas e tudo mais, você percebe muito mais essa fumaça negra que é liberada. Lá tem muito desse gás que é tóxico. Desse gás, não, desculpe, desse produto que é tóxico, ok? Então temos aí alguns problemas com relação aos nossos produtos de combustão. Vamos ver alguns exemplos de reações de combustão. Então, trouxe aqui, por exemplo, a gasolina. A gasolina, entre os componentes dela, um dos principais é o octano, que é o C8H18. Quando a gente fala que vamos fazer combustão completa da gasolina, tá aqui, combustão completa vai formar gás carbônico e água. Perceba que essa reação já está balanceada, ok? Então tem aqui gasolina, né, o meu combustível, com o meu comburente, formando gás carbônico e água. Tudo balanceado. Se eu não tenho aí a combustão completa, vamos fazer a incompleta formando CO. Formando monóxido de carbono, temos aqui novamente ela balanceada. E a incompleta com a formação de fuligem é essa daqui. Perceba que nos três casos eu tenho a mesma quantidade de gasolina. Mas o que mudou e determinou o produto que eu ia ter? A quantidade de oxigênio. Então, quanto menor a quantidade de oxigênio, aqui o meu produto também vai ter menos oxigênio. Olha só, aqui ele tinha 2 átomos por molécula, aqui 1 e aqui nenhum, tá certo? Justamente caiu aqui a minha quantidade, né, a proporção de oxigênio, porque nesse caso eu tenho um ambiente com menos oxigênio do que nesses. Agora, por exemplo, se eu falo aqui a combustão do etanol, por exemplo, combustão completa, eu também tenho a formação de gás carbônico. Então, perceba que independente da origem do meu combustível, se ele for um combustível orgânico, eu vou queimar e formar gás carbônico e água. Falou de queima de gasolina.
queima de etanol, você considera sempre os casos de combustão completa. Não precisa decorar, é mais fácil você saber que toda combustão usa oxigênio e forma gás carbônico e água, né, no caso da completa, e aí na hora você monta e faz o balanceamento. Não se preocupe em decorar essas equações, ok? Porque aí você consegue depois extrapolar esse raciocínio para qualquer tipo de combustível. Bom, um detalhe muito interessante aí na hora de fazer alguns tipos de exercícios. Pode ser que ele fale que você tem um combustível, né, um composto do tipo CXHYON. Então, é essa quantidade aí. É interessante porque, através de uma combustão completa, nós conseguimos fazer uma análise elementar, saber a proporção de cada um desses elementos aqui, principalmente carbono e hidrogênio. E é para isso que a gente vai analisar esse truque aqui que eu vou ensinar. Olha só, se eu tenho o meu composto que tem justamente essas quantidades, X de carbono, Y de hidrogênio, N de oxigênio. Para poder respeitar o balanceamento da minha equação química, né? Respeitar as leis ponderais, como a gente já estudou, acontece que todo o meu carbono do meu combustível vai virar o meu gás carbônico. Então, se eu tenho X carbonos aqui, eu vou formar X de CO2. Perceba que o oxigênio aqui não interfere, tá? Eu estou analisando o carbono na hora de poder fazer o balanceamento. Então, tem exercício que fala assim, eu formei certa quantidade, tantos mols de gás carbônico. Você sabe que você vai ter a mesma quantidade de átomos de carbono no seu combustível de origem, ok? Porque X daqui, para poder balancear, eu tenho que ter X aqui. Assim como eu analiso que, no caso, o H vai para a minha água. Só que aí, cuidado, tá? Porque é justamente a metade do que eu vou ter num combustível. Por quê? A água tem 2 hidrogênios por molécula. Então, aqui, na hora que eu faço Y sobre 2 vezes 2, vai dar um total de Y hidrogênios. É o que eu tenho aqui, Y hidrogênios. Tá certo? Então, se ele falou que formou aqui 4H2O, você sabe que você tem 8Hs, ok? Se ele falou que eu formei 6CO2, você tem 6C. Por que a gente consegue fazer essa previsão? Porque nos produtos de combustão completa, o único produto que tem carbono é o gás carbônico e o único produto que tem hidrogênio é a água. Por que eu não faço isso com o oxigênio? Porque pode ser que todas as substâncias da sua equação tenham oxigênio, o combustível, o comburente e os produtos. Então, não tem sentido aí analisar o oxigênio. É mais fácil a gente analisar só esses dois aqui por esse truque. Beleza? Agora, para a gente poder fechar aí a nossa aula, vamos entender um pouquinho como que funciona o extintor de incêndio, já que a gente está falando de combustão, de fogo, nada melhor do que aprender aí como funciona. Para eu poder eliminar um incêndio, eu preciso eliminar um dos fatores que vão sustentar essa combustão, sustentar a queima. Como assim? Quais são esses fatores? Ou eu preciso eliminar o combustível, ou o comburente, ou a fonte de calor. Então, por exemplo, se eu tenho um palito de fósforo pegando fogo, na hora que o palito acaba, acabou o combustível, acaba o fogo. Ou uma vela, eu tenho a vela queimando. Se eu tampo a vela com um copo, eu faço com que acabe o oxigênio, porque uma vez que consumir todo o oxigênio que tem ao redor da vela, mesmo que tenha mais cera para poder sustentar essa queima, acabou o oxigênio, cortei comburente, também eliminei aqui. Ou também a fonte de calor, por isso que às vezes, em alguns casos, se eu jogo água, eu elimino aí a fonte de calor, né? Eu consigo tirar a energia que estava sustentando essa reação em cadeia e consigo aí eliminar o fogo, tá certo? Esse caso aqui de eliminar o comburente, né, o oxigênio, é a mesma explicação, inclusive, vamos supor, pegou fogo na sua roupa. Tem pessoas que pegam e deitam no chão e começam a rolar. Por que elas fazem isso? Justamente você quer abafar o fogo, porque quando você conseguir abafar, você corta o suprimento de oxigênio e elimina o fogo. É o que muitas vezes em laboratório a gente usa uma manta para poder justamente jogar sobre um incêndio, né, sobre às vezes o jaleco que pega fogo, enfim, para você poder eliminar esse foco de incêndio.
Existem 4 tipos de extintores para poder justamente eliminar um desses fatores. Tem o extintor de água pressurizada, tem o extintor de gás carbônico, o extintor de pó químico, que em geral é bicarbonato de sódio principalmente, ok? Como a gente já viu em outra aula, para que a gente usa esse bicarbonato. Ou também uma espuma, que é justamente como se fosse um detergente que faz com que forme uma espuma na hora que você joga sobre o fogo. Cuidado, porque não é todo tipo de extintor que serve para todo tipo de incêndio. Como assim? Vamos analisar. Nós temos 4 tipos de extintores, ok? O extintor com água pressurizada, ele tem o objetivo de cortar a fonte de calor, porque você pega esse calor e usa para aquecer a água, e aí justamente você elimina aí o calor, cortou a sua fonte de ignição para sustentar a combustão. O gás carbônico vai entrar no lugar do gás oxigênio. O gás carbônico não queima. Então, é a ideia de você soprar a vela. Quando você sopra a vela, por que apaga a vela? Porque na sua respiração tem gás carbônico. Você tira o oxigênio que está próximo ao fogo e joga gás carbônico lá. Apaga a vela. O pó químico. No bicarbonato de sódio, quando você aquece o bicarbonato, você tem a formação de gás carbônico. E aí, justamente, formou gás carbônico, cortou comburente. E no caso da espuma, você abafa o fogo, justamente conseguindo aí separar o combustível do comburente. Como assim tipos de incêndio? Cuidado, tá? Porque a melhor forma de saber quando usar o extintor é olhar o rótulo para saber qual tipo de incêndio você tem. Temos aqui 5 classes de incêndio, tá? Por exemplo, classe A são incêndios que envolvem materiais sólidos, como, por exemplo, plástico, papel, madeira. Então, nesses daqui, por exemplo, água é suficiente. Você joga a água e você consegue aí eliminar. Temos também incêndios de classe B, que é quando eu tenho líquidos inflamáveis. Por exemplo, gasolina, óleo, graxa, etanol, enfim. Temos esse daqui. Temos incêndios elétricos. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho eletrônico que superaqueceu, pegou fogo. Só que ele está ligado na tomada e o fogo está desde lá na tomada. Por que eu não posso jogar água lá? Justamente porque senão eu vou tomar um choque. Tá? Então, tem incêndios que não dá para se combater com água. Ok? Ou mesmo, por exemplo, nesse caso, a espuma, ela também pode conduzir eletricidade. Então, também não dá para ser um extintor à base de espuma. Tem que usar um outro tipo. Temos também classe D, que é quando eu tenho alguns metais que pegam fogo ao entrar em contato com água. Eles são tão reativos, por exemplo, sódio metálico. Você joga um pedacinho de sódio metálico na água, ele pode pegar fogo de tanta energia que libera, enfim. Então, você tem um problema aí, porque, obviamente, você tem um incêndio com um metal que pega fogo em água, você não pode usar água. E, por fim, o último tipo são incêndios da questão da cozinha, né? Então, o óleo numa panela, enfim, que tem que tomar um cuidado especial também, tá? Então, muito cuidado com isso. Mas se você quer eliminar um foco de incêndio, elimine um desses fatores. E tome cuidado na hora de fazer isso, tá certo? É mais fácil a prevenção do que depois, quando acontecer, e você tentar resolver o problema, tá certo? A gente fecha a nossa aula de reações de combustão aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.